Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui hoje com muito prazer, depois de uma história daquelas, mas eu vou explicar tudinho pra vocês aqui o que tá acontecendo. É que toda terça-feira tem o Casos e Contos aqui na Litoral FM, de uma história, geralmente são histórias que a gente fala assim: "Ah, isso não acontece lá em casa, ah, isso não acontece comigo", mas infelizmente a gente recebe muitos ouvintes falando que: "Ah, na minha casa acontece igual, já passei por isso e tal", e deixa a gente desesperado. Aí pensando nisso, porque antes só tinha o meu pitaco, né, meu e da Sol. Mas agora nós trouxemos profissionais voltado para essa área para ajudar a gente e ajudar vocês também que estão passando por isso, tá bom? E hoje, com muito prazer, eu trouxe o João Pedro Felrosa, ele que é psicólogo clínico, humanista, ele é pós-graduado em psicologia positiva. Ai, João Pedro, prazer ter você aqui comigo, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos ouvir essa história e ver o que eu posso ajudar, né? Vai ajudar e muito, tenho Hum, certeza, Vamos viu. lá. Então eu vou fazer um pequeno resumo da Tudo bem? história, tá, para você entender e depois a gente conversa sobre ele. Uhum, A história é do Evandro, e ele conta assim: "Cleide, eu tô aqui para pedir um conselho", já pede, né, "um conselho hum, para nós", os meus conselhos são terríveis, mas eu dou, ele pede, e dos ouvintes também. Ele tem 28 anos e falou que saiu do armário há 2 anos. uhum, Ele sofria demais querendo ser uma pessoa que ele não era. Minha família é muito conservadora. Em 2019, tive um surto, do nada. E aí foi diagnosticado com síndrome do pânico. E diante disso, ele começou a fazer uma terapia e tal, tudo online na época, né? uhum, E tudo foi melhorando, graças a Deus. E aí ele conseguiu se abrir primeiro para esse psicólogo, né? uhum, E dizer ele que foi libertador falar, sabe? uhum. Tudo que se passava dentro dele. E nesse momento, quando ele se sentiu melhor, curado, ele resolveu que era a hora de encarar essa vida. E aí, para começar, contou para os pais, que já desconfiavam, mas nunca Uhum. falavam nada. Geralmente é assim, né? Costuma ser. É. É. E aí, notou que os pais não ficaram felizes, mas também não ficaram infelizes. Mas como ele já estava em tratamento, ele estava Uhum. muito bem ao É. ponto de falar assim: "Ah, quer saber? Pouco me importa se eles vão Bom. gostar ou não". Aham. E tá assim em relação à família toda, né, o negócio dele é ele ser feliz a partir de agora. E Importante. aí vem a pergunta, né, ele fala: "O meu conselho, o meu pedido de conselho é: eu sempre sonhei em me vestir de mulher. Parece que estou no corpo errado, me sinto muito feminina. E como estou, né, passando por essa transição, eu estava querendo marcar uma data e, a partir dela, me vestir como sempre sonhei. Eu trabalho numa empresa que aceita todas as pessoas como elas são, já é um bom caminho, né? Uhum. Portanto, eu acho que pelo menos lá na empresa vai estar tudo bem, mas é nas ruas, nos vizinhos, conhecidos que eu estou preocupado. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Essa é a história. E a Uhum. pergunta ele já deixa assim, né? Mas Uhum. antes de você responder, eu queria só que você falasse um pouquinho, que eu Uhum. fiquei curiosa sobre ser psicólogo clínico humanista. Humanista trabalha mais o quê, assim? Então, eu falo humanista, mas é mais teórico do que prático, assim. A minha visão de mundo, ela é mais agregadora, no sentido de eu considerar o ambiente, considerar as patologias como autênticas pessoas. Não que elas têm que ser aquilo lá, mas elas estão num processo. E a Entendi. psicologia humanista surgiu, né, essa fonte teórica veio muito forte na década de 60, com o movimento hippie nos Estados Unidos, aquele momento de a natureza, nós somos pessoas, tudo veio atrelado a isso aí. E Uhum. a visão humanista, ela vem com uma existência mais libertadora nesse ponto. Que legal, Uhum. que legal. Muito bacana. Agora aqui, vamos à nossa historinha, tá, Vamos. João? Tô aqui já doida querendo fazer algumas perguntas, mas antes de colocar uma pergunta no ar, assim, Uhum. você ouvindo essa história, Aham. por exemplo, vamos supor que eu seja o Evandro e chego lá no seu consultório e falo: "Tô passando por isso e aquilo e tal", o que que você já diria de cara ou não diria? A primeira Acho que o primeiro ponto importante dizer aqui é parabéns, né, por ter tido a coragem de fazer o que fez. Não são todos que conseguem e realmente é um processo que muitas vezes traz muitas angústias. Então, assim, parabéns por ter conseguido ir até a terapia. Infelizmente, depois de uma crise de pânico,
É realmente bem Imagino que ele não passou, né, para poder chegar a exatamente, esse para se ponto. entender nessa angústia dessa crise de pânico. Uhum. Mas parabéns por ter ido à terapia, ao psicólogo ou psicóloga, né. Uhum. Parabéns por ter tido a coragem de contar aos seus pais, mesmo a reação tendo sido neutra, é um ponto de coragem, de ser autêntico e ser quem você é. É. Isso é muito bom. Acho que a primeira coisa que eu diria para um paciente meu é isso. Sim, E a outra é assim: "E agora o que vamos fazer?". é. Aí essa pergunta aí, essa Uhum, resposta deixa para o final. tá bom. Antes eu quero saber o seguinte, se você pode explicar pra gente qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Tá. Em termos bem simples, identidade de gênero é a forma como você se encontra no mundo. Em ser autêntico é o ser, por exemplo, no masculino ou no feminino. Não Aham. necessariamente existe essa binariedade. Pode ser o não binário, que é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos dois ou com os dois ao mesmo tempo. Então, o gênero é quem você é, Uhum. como você se encontra no mundo, se posiciona. E a sexualidade é com quem você se relaciona. Um Entendi. homem, uma mulher, que aí você, por exemplo, uma mulher com um homem heterossexual. Eu, um homem gay com outro Ah, homem, sou um homossexual. E eu entendi. sou um homem cis. O cis significa o quê? Quem se identifica com o gênero que nasceu e foi atribuído a ele. Então Ai, não você, entendi agora esse pedaço aí, agora você confundiu. então, por exemplo, você é uma mulher, Uhum. nasceu e se identificou com o ser feminino, com o ser mulher durante a sua vida. Sim, Então você é uma mulher cis. então eu sou cis. Isso. Aham. Você tem relações com um homem. Sim. Você é uma mulher cis heterossexual. Ah, Eu sou um tá. homem gay. Eu sou um homem gay que me reconheço como um homem Aham. e vivo a vida como um homem. E eu me reconheço, eu sou homossexual, então eu me relaciono com Com outros homens. homens. Mas é um homem. Mas sou um homem, exatamente. Entendi. No caso dele aqui, que ele é um homem, né, e tudo certinho, mas ele Uhum. quer se vestir como mulher. Então, pelo que eu entendi do relato dele, ele nunca se identificou totalmente como um homem, mas por Hum, conta da história, da vida, da criação dele, ele sublimou algumas coisas, o que causou, por exemplo, o transtorno de pânico, porque sim. o corpo expressou Não toda estava essa aguentando mais, né. sublimação em Você viu, alguma forma. tem hora que ele fala: "Eu me sinto muito feminina", e Pois aí é. tendo que seguir o Uhum. padrão, porque minha Então, família é conservadora e sim. tal. E aí, por exemplo, eu, pelo relato dele, vejo que ele está passando por um processo de identificação com o outro gênero. Ou seja, suponhamos que ele vá fazer todo o processo, identifique realmente, sinta, se vista como ele tem interesse. Ele Aham, vai ser um homem, perdão, ele vai ser uma mulher trans. Ele aham, era um homem, mas não se reconhecia como um homem. tá, E aí ele vai passar pelo processo e vai se tornar uma mulher trans, uma mulher. sim. Né? Muito bem explicadinho. E aí, Agora eu tô aprendendo tudo, hein. um Hã, parênteses, ele pode ser uma mulher trans lésbica, tá. que aí é a sexualidade de se atrair por outras mulheres, ou Aham, ele pode ser uma mulher trans heterossexual, que sim, é uma mulher que se atrai por outros homens. Ou bissexual, e aí vai sim, outras. sim. O que eu vejo muito isso, a gente tem Uhum. eu tenho vários colegas assim, né, mas eu mesmo pergunto pra eles: "Gente, não tô entendendo, como é que é esse negócio?" Então, mas eu tô adorando ter você aqui hoje que vai tirar muitas dúvidas da gente, viu. Vamos lá. Vamos. Então, como avaliar o momento certo, até por questões de segurança? Igual ele colocou, na Uhum. família, na empresa ele fica seguro, mas e aí com os vizinhos, saindo, na rua? Porque a gente sabe, né, infelizmente, Infelizmente que as não. pessoas são ruins, Sim. né. Então, não existe um momento certo. Da forma como você se sentir é a forma como tem que ser. Por exemplo, ele acabou indo depois de um processo de pânico para um psicólogo e daí ele foi se identificando e aí ele se sentiu preparado. Então, Aham, eu diria que o momento certo é quando você se sente preparado ou entendi. preparada para Aham, tomar essa decisão de falar, no caso. aham. Então, assim, o que que eu posso recomendar para as pessoas que estão ouvindo? Eh, Procure uma rede de apoio. Procure um local onde você se sinta aconchegado, Acolhido, né. acolhido. Procure um local onde você tem pessoas que podem te entender, na sua cidade, no seu município, pessoas próximas da sua família, que você sinta essa liberdade. E aí, à medida que você vai sendo autêntico aos poucos, você pode ser autêntico em outros locais. É engraçado que essa era uma das perguntas que eu Hum, ia fazer, né, se você ia recomendar um grupo de apoio e tal. Aqui na Grande Vitória tem? Existem alguns grupos onde você pode ter contato com pessoas da comunidade. Sim. A Associação Gold, que é um grupo, inclusive, onde eu sou voluntário no projeto Aconchego,
É um grupo onde tem projetos periódicos que você pode procurar e eles falam sobre o tema, eles fazem eventos e você pode pedir uma ajuda, entrar em contato, Ah, que tanto para legal. mudança de nome, né, se o projeto estiver ativo, Aham. quanto para alguma orientação médica, algum local de ajuda também. Se você, depois puder deixar pra gente o contato Deixo no deles. Instagram deles também. Tem na internet também a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. Procurar no Google também o Instagram deles. Lá eles têm vários projetos, vários eventos, várias informações. Ah, que Uhum. bom. Que vai, de repente, orientar, né, da melhor Sim. maneira para onde Uhum. até, de repente, tipo assim, eu tô aqui em Vitória e não sei onde eu vou procurar, então, de repente, Sim. ali eu Eles consigo. têm várias, têm cartilhas de segurança também, de como Aham. denunciar alguns crimes de LGBTfobia, né? Da comunidade. É Tem todo um projeto. associação como é que é? Associação Gold, Gold. aqui de Vitória. Sim. E lá, né, no estado, na federação, no Aham. país, é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. Tá, ótimo, obrigada. Tenho certeza que só daí já vai ajudar muita Tem muita gente, né. informação, é bem interessante. Bacana. Então, aí, quais os primeiros passos que você, como psicólogo, né, recomendaria para alguém que deseja assumir ser da comunidade? Aí vem aquele palavrão, né, Sim. LGBTQIAPN+, é assim? Falei errado? Faltou uma Tá letra? certo. Tá certo. Tem muitas letras, o mais representa muita gente. Ah, Mas, por enquanto, acho que essa letra que expandiram, assim, sim. colocaram. Mas tem muita Você gente sabe aí o que também. significa cada um delas? Não, Sei boa parte. boa parte. Vamos lá. Fala. L, Lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, transexuais ou travestis, Q, queer, queer. queer. Queer é o quê? Queer é uma identidade mais fluida, digamos assim, mas é predominantemente identificada nos Estados Unidos. Ah. Mas é Mas fluida significa o quê? Eu fico com quem eu quiser? não, não, fluido em questão de gênero. Ah, tá, que não sei ainda o que que eu Não, não é sou. masculino, não é feminino, não, é um não binário, assim, digamos Entendi, assim. entendi. Qui. I, Intersexo. intersexo. Intergênero, intergênero, intersexo, alguma coisa assim. Tá. A, Assexual. assexual. P, P. Pansexual. pansexual? Pansexual é uma pessoa que se identifica, que é sexualmente atraída por todos os gêneros. Ela não Ah, então tem. esse aí que é, eu achava que era o qui. Então Não. é o É uma pessoa que pan tem atração física por pessoas, não por gênero ou sexualidade. entendi. É, não Tanto tem. faz eu beijar na sua boca quanto na Você é um boca de ser uma mulher. humano, é um indivíduo, tem atração por pessoas, por indivíduos. Ah, que massa. Uhum. E o N? N. Eu imagino que seja de não binário. Tá. Eu imagino E que o seja. mais engloba Mas engloba tudo. tudo e todos que se sintam da forma que quiserem se sentir. Exatamente. Ótimo, bacana. Então, e aí, quando é que você recomenda alguém assumir ser da comunidade? Não tem, né, igual você falou, Quando se depende. sentir pronto ou pronta, ou É. prontix. Eu tenho uns amigos, assim, vou abrir meu coração, que eu fico, assim, triste por eles, né. Eu sei, e a gente conversa sobre isso, só que eles não têm coragem de assumir por causa da família. A grande Uhum, maioria é assim, né, sim. é um pai ou uma mãe muito conservadora e tal. E aí, diz ele que eu tenho um amigo que ele falou que ele tentou uma vez falar com a mãe, porque o pai era, né, do Uhum. exército, aquela coisa, né, e virou para a mãe e falou: "Mãe, eu preciso muito da sua ajuda, eu queria tanto conversar com vocês sobre um assunto muito sério". E aí quando começou assim, a mãe falou assim: "Eu já sei do que se trata e esse assunto está encerrado". Ai, olha, me cortou o coração, Sim. porque se você não tem o apoio da família, Jesus amado. Mas aí é E a hora que entra os grupos, né, se a família sim, não te aceita, eu vou procurar uns grupos ali, né. eu acho que o melhor conselho, assim, que eu poderia dar como profissional e também como uma pessoa da comunidade que não me deram na época, em alguns Uhum. pontos, procure um grupo de apoio, assim, procure um terapeuta ou uma terapeuta, procure locais onde você consiga se sentir bem. Aham. Eu tive alguns processos no me assumir. Fui muito privilegiado na minha mãe, que é um suporte, assim, fantástico e faz parte de quem eu sou, mas em relação ao meu pai, foi um pouco complicado. Eu Aham. não me assumi pra ele, a minha mãe sem querer me assumiu pra ele. É mesmo? E assim, eu sofri alguns abusos verbais, digamos assim. Sim. E respeito a opinião dele, a forma como ele se sentia, e não tem que ser a forma como eu me sinto. É. Então, assim, para quem tem uma família muito conservadora, infelizmente ou felizmente, eles não vão mudar. Uhum. Então, já tem como você ter uma noção de como agir em alguns Sim. pontos.
E gostando ou não, a família é um grande suporte cultural pra gente. E muitos da comunidade não têm esse suporte. É. Não só cultural, como emocional. Então, assim, procura um suporte. Interessante esse ponto. Procura um suporte, amigos, quem você puder como uma rede de apoio, porque isso é essencial. Aham. Pergunta que não quer calar. E hoje, você e seu pai, tudo bem? A gente se fala. É, a gente se conversa, se comunica, mas tá muito cedo Não ainda, sobre tal. isso, na verdade. A gente Sim. vive a vida, ele finge que não sabe e eu finjo que tá tudo bem, assim. Aham. É o jeito. Mas você tá bem? Tô, assim, ele faz o papel que ele tem que fazer e eu faço o papel que ele quer que eu faça. Entendi. Eu entendi nesse ajustamento era o mais saudável pra gente, a gente se dá bem, e é Aham. isso aí. Eu tenho minhas relações, eu tenho tinha meu namorado, minha mãe conheceu, minha família conheceu, ele escolheu não fazer parte e ali mantive. Aham. É, complicado, né? É. Oh, meu Deus, dá vontade de pegar no colo. Ai, gente, não é fácil não essa vida, meu Deus. Uhum. E as pessoas complicam tanto, né? Podia só respeitar, né? Uhum. Vou te respeitar. Eu Sim, respeito você como você é, a sua escolha, a sua opção. exatamente, as pessoas só querem existir. É. Mas aquelas que tentam atrapalhar também, a gente ignora. Eu Ignorar tô nem aqui para ser sempre é feliz. fácil. Eu sei, ainda Uhum. mais dentro da família, né? Sim, mas assim, se você tem uma possibilidade, por exemplo, eu acho que o caso do Evandro, ele tem uma liberdade financeira, o que é Tem. muito importante. Aham. Se ele tem uma liberdade financeira boa, onde ele é o próprio suporte financeiro, onde ele tem a própria casa, é mais Para fácil ele ser para ele se libertado. libertar em alguns pontos. E Aham. aí, a psicologia, a terapia que ele já faz, recomendo super que continue, Sim. porque vai ser onde ele pode se sentir seguro naquele local e ali ele consegue expandir os horizontes dele para ser seguro em outros locais. Aham. E entender que aquilo que a pessoa pensa sobre ele ou age contra ele não é dele. Ele, ou possivelmente no futuro ela, tá vivendo a vida dela. Aham. E ela tem o direito de viver a vida dela. É. Então aquilo que a pessoa não gosta de você, não respeita você, não tolera, não é seu. Lógico, partiu por uma agressão, procure seus direitos. Uhum. Então, é assim, você tem o direito de existir da forma que você quer, da sua singularidade. Sim. É verdade que todo psicólogo precisa de um terapeuta também? Tipo assim, eu preciso de um, senão eu vou ficar Sim. doido. Não sei se todos, mas é importante que nós façamos nossa terapia também. É porque você acaba pegando, né, muitos problemas, imagino, Sim. nó. Ainda mais, por exemplo, eu que atendo pessoas da comunidade, às vezes vem alguma coisa que parece que é minha, mas eu entendo que não é minha. Só que eu Sim. estou lá, então eu tenho essa empatia por entender que eu passei por isso É, também. imagino. Uhum. E eu falo porque, assim, eu não sou nada, gente, eu sou só locutora, só sei falar e ouvir, né. Mas, assim, como eu também sei ouvir, eu acabo ouvindo Uhum. muita coisa dos meus ouvintes, né. E querendo ou não, às vezes eu saio daqui entristecida, eu saio daqui arrasada. No ar ninguém nota, porque eu sou Uhum. profissional, então no ar eu tenho que continuar eu mesma. Mas quando eu saio daqui, eu saio com o coração partido, Imagino, assim, a gente sabe. terapia faz a mesma coisa, assim. É, então, aí por isso que eu fico pensando, aí, tipo assim, eu acho que o profissional que trabalha com isso, que deve ouvir muito mais do que eu ouço por Uhum. dia, Nossa, precisa se cuidar, porque senão acaba pirando, né. sim, e a gente escuta absurdos que Aham. dói, assim, sabe? E é um dia de cada vez, é entender que não é nosso, passar por esse processo até na gente, né, de entender, de lutar contra a nossa vontade de estar ali, de estar Aham. presente. E eu entendi, assim, na prática, que eu vou até um certo local. Depois dali eu não Entendi, tenho alcance mais. Eu não entendi. posso ter alcance mais. É. Respeito também isso, né. É, Respeito por uhum. você e pelo E pela paciente, né. individualidade da pessoa, né? Eu Exatamente. ajudo ela a entender quem ela é e expandir a visão de mundo dela, mas a escolha é dela. É, isso aí, tá certo. Deixa eu ver quais perguntas nós temos aqui para você. Ah, tá. Existe alguma estratégia que ajude a pessoa recém-assumida a enfrentar ou se proteger das reações negativas? Ser autêntica, entender que não é seu. Não Ah, tem tá. como outra forma. Assim, deve ter outras formas, mas é o ser autêntica naquele ponto de quando você se assume, você tem uma força tão grande dentro de você que você quer gritar pro mundo. Isso é bom. Aham, Entender que aquela pessoa tem raiva não é de você, aham. é de outras coisas que estão nela, então aquilo não é seu e não precisa estar em você. Isso ajuda você a viver a sua vida. É lógico, não é fácil você ouvir ofensas e tudo mais todo dia, então tenha seu local de escape. É. Tenha sua atividade física, tenha sua dança, tenha seu livro, tenha seu filme, tenha seu prazer. Aham. E use-o. Eu tenho um colega que trabalha aqui com a gente que, tipo assim, eu vejo como referência. Hum.
que, tipo assim, de uma hora para outra passou de uma pessoa para outra. E aí, tipo assim, eu admiro demais pessoas assim, autênticas, né? Porque Aham. eu quero ser assim a partir de agora e eu vou ser e quero nem saber o que que você vai achar ou deixou de achar. E é muito legal porque ele passa pelos corredores e faz só assim, ó. Quero nem saber o que você está pensando ou falando de mim. Cara, isso Uhum. para mim tem um valor, assim, sabe. E é mais ou Sim. menos isso que você está É, falando, né. e as pessoas acham: "Ah, você é Não é autêntico". comigo, você tá olhando de cara Não, feia, mas a cara feia é sua, né. exatamente. E assim, é tudo bem a pessoa não gostar de alguma coisa em você. Sim, É uai, ela que nem não Jesus gosta. agradou todo mundo, É, quem ela que somos não nós? gosta, exatamente. E as pessoas confundem um pouco ser autêntica com: "Ah, eu vou falar tudo que eu quero, momento", também não precisa ser Não, não assim. precisa. Você tem inteligência social, então você ser autêntico é você entender que aquele momento você pode ficar mais calmo, e Uhum. naquele outro você pode falar a sua opinião, e aquilo também não é seu, entendeu? Você tá numa situação desconfortável, você faz sua cara de paisagem, entende que aquilo é necessário por algum momento, depois você levanta e sai e segue sua vida. Isso, Isso é ser autêntico, é, saber quem você é em todos os locais. top. É isso mesmo, bacana. E agora, como lidar com a pressão social e familiar ao tentar ser autêntico em relação à sua identidade? Porque aí já Isso é muda, né. difícil. Porque uma coisa é eu estar na rua, na empresa, onde é mais fácil falar assim: "Ah", entendeu? Uhum. E que é como você falou, não preciso, mas eu moro junto com meus pais. É, isso é difícil. E assim, não tem uma resposta certa. Sinta o ambiente, veja a forma que você pode fazer, mesmo aos poucos, talvez a separação, né, em algum momento, e tentar o máximo. Separação é sair de Não, perto da não família, só né? física como psicológica, assim, nesse momento de entender Ah, que tá. seus pais podem falar, mas eles têm as crenças deles e você tem as suas, Uhum. e existe essa diferença, e você pode viver, por exemplo, é muito comum pessoas que têm lares conservadores religiosos acharem que não podem ser religiosas depois. Pode, você pode ter sua fé, sua religião, sendo da comunidade. Uhum. Só que às vezes você só quer viver ela de uma forma menos agressiva, né, menos pressionada como seus pais te pressionaram a vida. Aham. Então, assim, não é tirar o vínculo necessariamente, mas é você se libertando alguns poucos, né, aos pouquinhos dessa situação, entender como é que tá a história ali. E ainda assim, não é garantido o resultado 100%. Sim. Família é uma fonte de alegria e de sofrimento para muita gente. É. E sem contar que, tipo assim, aí vem o lado humanista, né. E também tá ali a nossa aprovação, gente, é a nossa família, é onde a Sim. gente costuma ouvir desde criança, né, Uhum. "E aí, sua cruz?". Não tô falando que é só cruz pesada não, gente, porque a cruz às vezes é coisa boa também, entendeu. Uhum. Então, assim, aí o lado humano eu tô nessa família, eu tô na família certa. O meu pai é o meu pai, é o certo pra mim. Minha mãe é minha mãe, é a certa pra mim. Uhum. Só que eu sou eu, acho que a pessoa tem que, né, colocar Sim. assim, que é onde entra aquele lance que você fala: "Vou absorver até onde não vai me machucar. Uhum. Daqui pra frente eu tá bom", como você tem agido, né. Pelo que eu Sim. noto, você de repente, se comporta de uma forma que você poderia ser muito mais feliz ou melhor, se você pudesse se abrir melhor, principalmente para o seu pai. Olha, eu falo assim, eu gosto de brincar até com os pacientes. O mundo, pra mim, seria muito melhor se fosse do jeito que eu quero. É. Pra todos nós, né. Exatamente. É. E quando eu entendo que não é tudo do jeito que eu quero, eu penso assim: o que que eu posso fazer para tornar aquilo mais agradável para mim? É, sempre pra mim. Exatamente. E assim, lógico, colocando altruísmo, né, empatia juntamente na história, eu não vou pisar por cima de alguém, Sim. passar por cima. Mas eu coloco assim: o que que eu posso fazer nessa situação para que eu não entre em conflito com uma pessoa? Sair é o ideal? Então, gente, dá licença, estou levantando, estou indo. É, Em casa, morando com uma pessoa, é um pouco mais difícil, sim. mas entendo o que que você pode fazer, ficar no seu quarto, sair mais tempo, né, fazer outra atividade, não sei. O que for de você, o que tiver no seu na sua vida, o que for você puder imaginar, na sua visão de mundo, que você pode fazer para que o mundo seja mais agradável para você. Sim. É sempre assim. O interessante é nisso. E é como eu falei, é uma das causas mais comuns, assim, que eu vejo na minha clínica, família. Aham. Não necessariamente questões nesse nível, né, mas problemas familiares. Porque o indivíduo não entende o ser um ser no mundo e acaba interferindo no ser de outra pessoa. Você chegou num ponto que eu é uma curiosidade. Por exemplo, eu sou mãe, aí eu descubro que eu tenho um filho com alguma dessas letrinhas aqui. Eh
Eu posso te procurar também? Eu como Pode, mãe? Até pode, mesmo para poder claro. entender? Tem grupos de apoio aos familiares, às mães, mães de lésbicas, mães de gays, mães de trans. Existem grupos de apoio Brasil afora. Não me recordo o nome de algum específico, Aham. mas existem. Tá. Mas aí eu quero um psicólogo pra me ajudar, um humanista. Eu quero você. E aí, como é que eu te acho? Só entrar em contato, tanto pelo Instagram como pelo meu WhatsApp, que eu imagino que vocês vão disponibilizar agora. Sim, Então, tudo bem. com certeza, mas se você quiser falar, pode ficar à vontade Não também. lembro. Ah, não lembra, tá igualzinho a minha, isso é ótimo, de memória. É Qual é o seu, porque Cleide? Também não sei. eu tenho o meu particular que eu lembro, mas o meu profissional Ah, tá bom, então é nós muito vamos recente. disponibilizar tudo certinho aqui, Hum, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Eu amei fazer parte desse momento, ainda mais para descobrir muitas coisas. Eu acho que a gente está aqui para aprender sempre, uhum. né? E, gente, ele é tão novinho, né? Eu fico olhando para ele e falei, que gracinha, tão novinho e tão sábio, e tem ainda muito para aprender, muito o Muito, que viver. E muito. se Deus quiser, a gente vai estar aqui trocando muitas experiências ainda, tá bom? Fico feliz pelo convite e posso só terminar com uma fala que você falou Claro. no final? Vocês, pais, mães, tios, tias, avós, responsáveis, tanto por adolescentes, por crianças, por adultos que estão tentando se descobrir, se entender no mundo, é importante também que vocês façam a terapia de vocês. Procurem um grupo de apoio, procurem uma pessoa de referência, procurem um terapeuta, quem vocês possam para expor, para entender tanto vocês quanto o filho ou a filha ou filho de vocês. Porque a família, por mais por mais que tenha conflitos, é o ponto base para muitas coisas em nossas vidas. E da mesma forma que crianças heterossexuais, binários, né, no sentido de homens e mulheres cis, têm a família como suporte e isso ajuda, a gente ajuda também. Isso nos ajuda muito. É, Isso verdade. é essencial. Então, faça terapia com seus filhos, faça procure ajuda, procure alguém para conversar a respeito. Aham. Se informar. Sim, E lembrando que o amor é o maior de todos, né. sim. Gente, Evandro, principalmente para você e para todo mundo que assistiu a gente, né, até agora, tomara que a gente tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá bom. E Evandro, estamos aqui com você, não sei o que ele vai falar, mas eu vou falar por mim, a hora que você quiser, meu amor, marca esse dia, essa hora e fala: "É agora", e vou, e fui. E como ele falou, cabeça erguida, dá seu recado também, principalmente para o Evandro. Evandro, vá para terapia, converse sobre isso, sinta essa autenticidade, sinta essa possibilidade de experienciar o feminino e se você se sente confortável no trabalho, vá vestido no trabalho. Se você por enquanto está preocupado em relação a ir de ônibus ou algum transporte público, tente ir com algum outro. Veja se você tem possibilidade de carona com um amigo, uma amiga, ou um Uber, se for possível, algum dia, e sinta como é que é sair de casa com essa nova imagem. Busque ajuda na sua terapia mesmo. Veja como é a experiência ir para a terapia com a seu espectro feminino. Vivencie, permita-se experienciar. Adorei, é muito bom. Ai, João Pedro, prazer, tá, ter você aqui com Prazer. a gente. Espero que a gente volte a se falar, tá bom? Até mesmo para ajudar outras pessoas Sim, também, né, foi muito bacana, eu amei o nosso bate-papo de hoje. agradeço o convite e sempre que precisar. Tá bom. Então, gente, ó, você confere tudinho, inclusive a nossa história completa nas nossas redes sociais, no site da Litoral, litoralfm.com.br, ou nas nossas redes sociais, o Instagram é o @litoralfm, tá bom? Só vem, beijo e até a próxima, se Deus quiser.